Bom dia novamente a todos. Estamos aqui mais um dia, nossa devolutiva da aula 15. A aula 15 foi sobre o Dare to Be. Vamos ver um pouquinho aqui na lousa, se alguém quiser falar algo, se teve alguma dificuldade. As pessoas vão chegando aqui, eu vou aceitando, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa semana de descanso. Foi uma semaninha boa, né? Esquecemos de tudo aí, de escola. Aproveitamos um pouco. Então, o que é o Dare to Be? O Dare to Be nada mais é que there is e there are. Que significa há de existir. Vocês conseguem enxergar? Tá bom para vocês aqui? Sim? Sim. Sim. Ó, ótimo. Então, o Dare to Be nada mais é que... O to be é o quê? É o verbo to be. E o que é o verbo to be? Is, are e am. Só que nesse caso não vai entrar o am. Só vai entrar o is e o are. Então, nós temos aqui o Dare to Be, que é o there is, there are, que significa há de haver. Qual a diferença entre os dois, que é onde a gente vai ver no exercício 1? A diferença entre os dois nada mais é que o there is está no singular e o there are no plural. Essa é a diferença entre os dois. Então, era isso que vocês teriam que fazer no exercício 1. Estava lá, complete com there is ou there are. E aí, vamos ao exercício 1. Quem puder acompanhar, como eu havia dito, quem consegue abrir o formulário, tem outro meio para abrir, eu acharia uma boa, mesmo não tendo as respostas, pelo menos para vocês acompanharem a frase. A primeira frase, nós temos assim, o espaço, né, que é para preencher com there is ou there are. A post office near the house. O que é post office? Post office é correio. Então aí, ó, um correio perto de casa. Um correio perto de casa é singular ou plural? Singular. Singular. Se é singular, eu vou usar o quê? There is ou there are? There is. Então, a primeira vai ser there is. Tudo bem? A segunda, nós temos o espaço. A few eggs in the fridge. Um pouco de ovos na geladeira. Singular ou plural? Plural. Se é plural, eu vou usar? Plural. There are. There are. A 3. Nós temos aí a good movie on TV later. Um bom filme na TV mais tarde. Singular ou plural? Singular. There is ou there are? Singular. There is. There is. 4. Espaço. Two universities in this city. There's also a small college. 2 universidades nesta cidade. Há também uma pequena faculdade. E aí? There is ou there are? Singular ou plural? É plural. Plural. Gente, ó, só de vocês observarem, logo em seguida tem o to. O to, qual é a tradução de to? 2. Então, a gente já sabe que é plural. Então, é there are. Vai até a 8 em relação a there is e there are. César. A 5. A frase é so much meat in the fridge. Let's have some of that for dinner. Há alguma carne na geladeira. Vamos comê-la, né? Vamos tê-la para o jantar. Singular ou plural? Plural. Acha que é plural? Meat. Meat é carne, a gente está falando dela, da carne. Vocês acham que isso aqui está no singular ou está no plural? Singular. Mas estava com muito ali no frase. Não entendi. Na frase não está falando de quantidade? Quantidade, não. So much meat. Alguma carne. Ah, tá. Sim, tá? Então, não tem, assim,
No caso, plural. Por quê? Tá falando só meat. Alguma carne só. Então, é singular. Se é singular, eu vou usar there is. Ficou claro? Se não ficou, pode perguntar. Sim? Sim. Sim. Ok. A 6. A frase é, espaço, several kinds of toys to choose from. Alguns tipos de brinquedos para escolher. Singular ou plural? Plural. Plural. Então, a gente vai usar there are. 7. Espaço, no way. I'm going to go out tonight. A frase é, não tem jeito. Eu estou indo sair à noite. Singular ou plural? Singular. Singular. Então, there is. E a última desses exercícios que é complete com there is ou there are é 3 people from China in my class. Vou nem traduzir. Plural, 3. Então, há 3 pessoas da China em minha sala. Então, plural, there are. Então, ficou claro nesse exercício 1 que era complete com there is ou there are? Sim. Muito fácil, né, gente? Não tem o que se discutir aqui. There is singular, there are plural, acabou. E aí, no exercício 9, eu pedi para vocês passarem as frases para interrogativa e negativa, que a gente tinha aprendido também. Na frase 9, nós temos there are some boys here. Nossa, como eu vou escrever na lousa, eu gosto. Pessoa arcaica. Então, aqui, ó. Há alguns garotos aqui. Eu preciso passar essa frase para interrogativa e para negativa. Vocês lembram como que fica essa frase na interrogativa? Como que fica? Você coloca o are e o there de lugar. Isso, e faz o que depois? Coloca o ponto de interrogação no final. Sim, continua a frase, né? Então, primeira coisa que eu faço na interrogativa, eu troco. O are vem para frente, o there no lugar do are. Então, vai ficar are there some boys here? Ponto de interrogação. Na negativa, eu troco alguma coisa? Sim, você vai mudar no... Vou fazer o quê? Vai ficar there aren't. Então eu não troco nada, né? Diferente da interrogativa, na negativa eu não vou trocar nada. Eu vou começar a frase normal. There are... Eu posso colocar o not aqui, como eu posso também abreviar. Qual a abreviação de are not? Vai ficar aren't. Continua a frase normalmente. Então ficou interrogativa. Are there some boys here? Ponto de interrogação. Negativa. There are not, there aren't some boys here. Só isso. Certo? Aí nós temos a 10. A frase é: There is something to eat. There is something to eat. Qual é a tradução dessa frase? Tem alguma coisa para comer? Isso. Tem alguma coisa para comer? Há algo para eu comer? Para comer, não tem eu. Para comer. Então, vamos fazer a interrogativa dessa frase. Como que fica a interrogativa dessa frase? Troca o is e o there de lugar. Então, o is vai lá para frente e o there no lugar do is. Isso mesmo, eu quero a participação de vocês, tá? Tô gostando. Is there something to eat? Não posso esquecer o ponto de interrogação. Frase interrogativa, ponto de interrogação. A negativa. Então, vamos lá. Vai ficar como? There is not. Quem está falando comigo? Eu. Eu, Vitor, não? Luan. Luan. Muito bem, Luan. There is not... É que eu não consigo ver aqui quem fala, tá? Só tenho que reconhecer a voz. Então, there is not something to eat, na frase negativa.
eu posso abreviar. E vai ficar isn't, se preferir. Então, a frase é, there is something to eat, há algo para comer. A interrogativa, is there something to eat? E a negativa, there is not, there isn't something to eat, ok? Aí vamos para a última questão desse formulário, que é a questão 11, que é, there are... Vocês conseguem enxergar aqui ainda? Sim. Tá, quando vocês não estiverem enxergando mais, vocês me avisam que eu apago e coloco lá para cima, tá? Some dogs on the street. Qual é a tradução dessa frase? Há alguns cachorros na rua? Muito bem. Há alguns cachorros na rua. Essa frase na interrogativa fica como? Inverte o are you there. Como? Inverte o are you there. Ah, inverte. Eu pensei que quando eu colocar isante, enfim. Inverte o are e o there. Muito bem. Então vai ficar are there. Continua a frase normal. Some dogs on the street. Ponto de interrogação. A frase negativa fica como? There are not. There are not. Ou there aren't some dogs on the street. Muito bem. Difícil esse formulário que foi passado para vocês? Não. Bem interessante, bem legal, né? Então, nós teríamos que passar do 1 ao 8 para o there is ou there are, sabendo que there is é singular e there are é plural. E aí eu passei só 3 questõezinhas para vocês colocarem para interrogativa e negativa. Então, ficou bem claro a questão, a aula 15 para vocês? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Tradução? Podem falar. Acho que tá tudo certo. Que bom. Então, vamos falar da aula 16? Vou apagar aqui, tá? Aula 16, que é o próximo. Próximo é ótimo. O próximo formulário. Falando igual a minha filha. Próximo. Vocês estão ansiosos para voltar para a escola? Ou não? Estão preferindo assim? Eu acho que Eu quero voltar pra escola. Queria voltar para a escola? Tá achando ruim essas aulas desse formato? É porque é estranho, Não, diferente, é que- né? Na escola é melhor. Eu tenho que concordar também, viu? A escola é melhor. Mas, né? Sei não, gente. Vou dar a minha opinião. Não sei se volta esse ano, não, viu? Apesar de estarem falando que volta em setembro, depois fala que volta em outubro, mas eu não sei se tem condições de voltar esse ano. Mas vamos aguardar, né? Então, a aula 16 é sobre adverbs. O que é adverbs? O que seria adverbs? Advérbios. Então, a gente vai falar sobre advérbios. E existem vários tipos de advérbios, tanto no português quanto no inglês. Vou falar alguns deles, só que depois eu vou explicar exatamente o que a gente vai aprender, porque eu não vou falar sobre todos na aula 16. Eu vou falar só sobre um específico, para não ficar muito confuso. Então, a gente tem advérbios de modo, que são aqueles que a gente coloca, normalmente a gente coloca o LY no final. Por exemplo, aqui a gente tem um adjetivo. Ele significa rápido. Quando eu coloco o LY no final, ele passa a ser um advérbio, que significa rapidamente. Isso é advérbio de modo, tá? De modo. Nós temos também advérbios de... Eu ia falar de frequência, mas eu não vou falar agora não, porque é esse que a gente vai estudar. Vou falar todos, depois eu falo ele. Nós temos advérbios de lugar e tempo, que são... Vou dar alguns exemplos, tá? Nearby é um advérbio de tempo, que significa próximo. Abroad
advérbio de tempo, que significa para fora do país. E away também existem outros, tá? Estou dando alguns exemplos para vocês, só. E away, que significa de distância. Então, esses aqui são advérbios de tempo. Esses aqui, advérbios de modo. Advérbio de tempo. Nós temos também advérbio de degrau, que é de intensidade. Por exemplo, completely, que significa completamente. É um advérbio de intensidade. Nós temos advérbio de foco. Vou dar um exemplo. Even, nem mesmo. Mais um. Only, é advérbio também, significa só. Outro tipo de advérbio, advérbio de possibilidade. Vou apagando, tá? Vou apagando que eu vou colocando os restantes. Depois eu vou falar especificamente sobre o que eu quero falar com vocês para a próxima aula. Então, nós temos advérbio de possibilidade, que pode ser probably, que é provavelmente. Provavelmente. Então, retomando. Esses são alguns tipos de advérbios. Coloquei um exemplo de cada um para vocês entenderem mais ou menos o que é. Só que eu quero falar com vocês hoje sobre advérbios de frequência. Vocês já devem ter visto muitos em algumas frases. Quais são os advérbios? Vou colocar aqui mais bonitinho, que é sobre a aula 16. Adverbs of frequency. Então, nós temos advérbios de frequência. E o que é um advérbio de frequência? O advérbio de frequência, ele vai indicar a frequência do que alguma coisa acontece. Por exemplo, do you work late? Ou deixa eu ver, wake up late? Você vai dormir tarde? Você acorda tarde? Você pode responder, I always wake up early. Eu sempre acordo cedo. Essa seria a minha resposta. Isso daqui é um advérbio de frequência. Por quê? Está dizendo sempre. Quais são os advérbios mais usados de frequência? São always, sometimes. O que significa always? Acabei de... significa sempre. Sometimes é um advérbio de frequência. Quem sabe a tradução de sometimes? Muito bem. Às vezes. Outro advérbio de frequência. Usually. Alguém sabe a tradução de usually? Não? Não querem nem chutar? Não. Oi? Eventualmente? Eventualmente, normalmente, também pode ser usado, sim. E nós temos mais um, que é o never. Mas, professora, só tem esses 4? Não. Estou dando exemplos de alguns. O que significa never? Isso vocês sabem, né? Nunca. Então, sobre isso que eu irei falar com vocês, que eu irei passar para vocês no próximo formulário da aula 16, são advérbios de frequência. Retomando, só existe advérbios de frequência no inglês? Não. Existem outros tipos de advérbios, só que agora eu estou frisando esse, que é o que eu vou trabalhar com vocês, certo? E o que significa advérbio de frequência? Quero ver quem captou o que eu falei. O que é um advérbio de frequência? O que ele indica? Tá bom, vai, vou falar de novo. Não ouvi, professora. Oi? Não ouvi.
Não, é sério, travou. Honesta. Tá, eu perguntei o que significa advérbio de frequência. O que um advérbio de frequência indica na frase? O que fizeram, vão fazer, ou... Eu não lembro o outro. Fizeram, fazerão e... Pode continuar. É assim, vai indicar a frequência com que você faz algo. Como eu falei assim, a pergunta foi, você costuma acordar tarde? Aí eu respondo com always, eu sempre acordo cedo. Então é a frequência. Por exemplo, Fazem, fazerão e fizeram. Isso. Sometimes que a gente pode usar. Vamos fazer uma pergunta aqui. Do you like to dance? Qual é a tradução dessa frase? Você gosta de dançar? Você gosta de dançar? Aí eu vou responder. Ou pode colocar só o sometimes também. Sometimes dance in my house. Então, eu estou dizendo a frequência que eu faço isso. Então, eu às vezes danço na minha casa. Então, é a frequência do que você faz algo. Ok? Ficou claro o que é advérbio de frequência? Aí depois a gente vai falando sobre os outros. Para não ficar muita coisa na cabeça. Não adianta falar tudo de uma vez para vocês. Falei mais ou menos quais eram, alguns exemplos, mas em específico advérbio de frequência. Ficou claro? Ficou. Sim. Gostaram desse cenário novo? Acharam que ficou melhor para vocês enxergarem? Bem melhor. Muito. Bem melhor? Nossa, que bom. E que bom ainda, porque minha filha também não apareceu. Isso é melhor ainda. Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar sobre como foi essa devolutiva? Se foi produtiva? Se não? Podem falar, por favor. Quero ouvi-los. Foi legal, gostei dessa aula. Obrigada. Alguém mais quer falar? Eu também pegou. Melhor agora que dá pra ver a lousa. Melhor ainda, né? Que bom que eu te... Olha, eu vou falar por que eu coloquei essa lousa aqui, gente. Caiu. Ela caiu, ela se arrebentou toda aonde ela estava, porque ela estava grudada com durex. Aí ela se arrebentou toda, saiu aqueles negócios preto de trás, aí eu fiquei pensando, onde eu vou enfiar essa lousa? E aí pensei, coloquei uns puff aqui, tá tudo improvisado. Coloquei uns puff, coloquei ela em cima, e falei, vamos ver se dá certo. Uma hora a gente vai se adaptando, uma hora dá certo. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, pessoal, que vocês tenham um ótimo dia. Estudem, se organizem, participem das lives mesmo. Se tiverem alguma dúvida, perguntem, tá bom? Tenham um bom dia. Obrigada pela participação de vocês, mais uma vez. E ouvi um tchau? Tchau. Tchau, gente. Tchau.